Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Olá, estranhos, venham ouvir Spider-Cast. Spider-Cast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spider-Cast, o seu podcast favorito de cultura geek. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa o dublador e diretor de dublagem Marco Nepomuceno, que, entre muitos trabalhos, é a voz do carismático mercador no game Resident Evil 4 Remake. Marco, tudo bem contigo? Beleza, meu irmão? Salve geral, como é que estão as coisas? Opa, melhor agora. É isso aí. Grande prazer ter você aqui no programa, né? Tava dando uma olhada na lista esses dias de trabalhos que você dirigiu. Falei, caraca, mano, o tanto de games que esse cara dirigiu e tudo. Muitos games ali que eu curto pra caramba. Ah, legal, massa. E só para lembrar também, o Spider-Cast apoia a dublagem viva. Oh, a gente fica feliz demais de saber isso, claro. Não é nada de trabalho de robôzinho aí, cara. A gente quer ver ser humano aí fazendo a parada, botando emoção. E mais pra frente a gente até vai falar isso aí, né? Nessa questão da emoção aí, que você conseguiu aí tratar um personagem que é muito marcante aí no mundo dos games, né? Sim. Ah, é sempre muito bom, sempre. Mas antes de começarmos, né, temos uma tradição nesse podcast, que a galera que nos escuta é um bando de nerd. Eles querem aumentar o seu repertório, então eu sei que seu tempo é limitado, mas o que é que você tem aí no seu pouco tempo livre, consumido aí da cultura pop, seja games, seja livros, seja filmes, seja qualquer coisa novo ou antigo que você queira indicar pro pessoal que nos escuta? Uau, caramba. Ultimamente essa semana aí, peguei pra assistir o X-Men 97, que eu ainda não tinha Boa. visto. E, puxa, como tá massa, né, cara? Que sensacional. Tá muito legal. Foi uma das melhores coisas desse ano. Também gostei muito, assim. Eu Vamos lá, de leitura, recentemente, o que eu posso indicar? Eu vou indicar o meu favorito de sempre, que eu tô sempre lendo, que é o nosso querido Tolkien. Boa. Tô aí ansioso, né, aguardando a segunda temporada aí do Anéis de Poder, pra ver como é que vai ser. Só de saber que vai ter o nosso querido Tom Bombadil já é uma alegria. Não sei o quanto que ele vai estar, mas acho que vai ser bem legal. E acho que é isso, cara. Eu ultimamente, assim, eu tenho me pegado bastante com posso recomendar também alguns joguinhos nacionais que eu tô acompanhando aí. Ainda alguns em fase de demo, outros, já rolando, mas Mud Jack, que foi um jogo recente nosso, nacional aí, que saiu, puxa vida, que jogo fantástico. Recomendo para quem não tiver visto ainda, vale a pena entrar lá na Steam e dar uma olhada. Tá muito bem conceituado lá. Teve uma adaptação também do estúdio aqui de perto, o pessoal de Bauru, do Mother Gaia, chama The Posthumous Investigation. Em cima do Memórias Póstumas de Brás Cubas, Que mas louco. ele é muito legal, e envolve aí a obra do Machado de Assis, né, de uma forma, eles até brincam, né, com o Machadoverso. Caramba. Eu tenho gostado. Hã? Me lembrou o Lies of P ano passado, né? Que brinca com o Sim. Pinóquio lá. Sim, exato. Cara, eu tenho ficado muito perto, assim, dos jogos nacionais, porque realmente, eu tenho gostado muito do que tem aparecido, assim, sabe, já há muitos anos, né, a gente tem umas coisas muito legais, tipo Fobia, Telefórum, Sim. e tem uns outros ainda que eu, por enquanto, só peguei as demos, o Sina, por exemplo, que tá muito legal. O Bloodless, que também tá pra sair aí. Eu acho que vale a pena a galera dar uma circulada pelos joguinhos nacionais, tem umas coisas bem legais aparecendo.
A galera do Fobia veio aqui em 2022, na época do lançamento Ah, do jogo. legal. Perfeito, legal, legal. Ah, eles mandam bem, né, cara. Tô ansioso aí pelo próximo e Vai ter jogão deles, cara. eles estão arrebentando. E outro que eu gostei muito foi o de Cuba, né, o Saviorless que saiu também, bem legal. Então acho que vale a pena dar uma olhadinha aí com carinho nesses jogos que estão saindo por aqui. Conhece o pessoal da Joy Masher? Ah, Ele- não, eu acho o que me fala Se um você pouco. curte jogos retrô, porque eles seguem muito essa Aham. pegada, né? Então, por exemplo, eles lançaram dois jogos que tem tipo um estilo de arte 8 bits, né? Aí era o Aham. Oniken, primeiro que é muito baseado em Ninja Gaiden, né? Aham. E o Ninja Odalus, Academias. que é baseado no Castlevania clássico, né? Ah, legal, legal. Vou procurar, vou procurar. Eles fizeram também o Blazing Chrome, que é muito baseado no Contra. Eles seguem essa linha, cara. Muito bom Ah, também. legal. Massa, massa. E Vou é, procurar, vou e é procurar. brasileiro. Ah, Brasileiro. cara, a gente tá pô, os dev nossos estão muito bacanas. Eles estão fazendo uns trabalhos maravilhosos. Teve o Jogatória aí, né, essas Uhum. semanas passadas aí. Eu tive a oportunidade de estar lá vendo algumas coisas e, caraca, é encantador, assim, ver narrativas muito interessantes, Sim, verdade. propostas de jogos muito interessantes, assim. Você que é dublador, você se considera. Eu sei que dublador não tem muito uma área em específica ao qual ele atua, Uhum. mas você se considera um dublador especialista em games, por assim dizer, porque você tem muito trabalho envolvido na área de jogos. Uhum. Cara, não, eu não diria, assim, necessariamente, porque não é uma coisa que foi buscada, vamos dizer assim, não foi uma Uhum, coisa intencional, tá ligado? Foi mesmo que acontecendo. Eu trampo muito nas pontinhas da dublagem, tem um ou outro papel um pouco maior e tal, mas uhum, desde que eu vim para São Paulo, é o que me banca a vida, é o que permite aí eu pagar as contas, botar a comida das crianças na mesa. uhum. Mas isso é muito normal, né, no meio, assim, a gente, eh, você tem muita gente incrível no meio Sim. e épocas que tem umas vozes um pouco mais específicas, então, assim, só que calhou de com o tempo eu vim para São Paulo em 2012 para 2013, Legal. e já em 2014 eu fiz o meu primeiro game. E aí de lá pra cá foi acontecendo até chegar 2019 e eu ter sido convidado pra passar a dirigir game e acaba que a direção consome bastante do nosso tempo, então Sim. assim, e aí por estar nos estúdios acho que acabou calhando mais, assim, de ter caído para os games. E assim, é uma coisa que eu gosto muito, né, eu jogo desde muito moleque, assim, e eu gosto de tudo quanto é tipo de jogo de tabuleiro, RPG, card game, Uhum. jogo de baralho, tudo quanto é jogo eu gosto, assim. Então acho que foi mesmo uma coisa que foi se encaminhando naturalmente, assim, não foi algo intencional para eu poder virar e falar assim: "Não, não, eu resolvi me especializar em game". E você pegou, você falou aí 2014, né? Você pegou Isso. basicamente o comecinho, quando começou a se popularizar a localização de jogos. Acho que foi por aí, né? Sim, sim, né, pelo menos voz para localização foi por aí, um pouco antes, né. Assim, a gente tem acho que o primeiro jogo com voz, em PTBR, eu acho que foi em 97, eu acho. Era uma coisa bem rara, né, cara? Mas era bem raro, exatamente, era bem raro. Depois foram essas coisas de fã mesmo, né, tentando, resolver algumas questões, Uhum, porque sempre foi muito complicado isso, né, você ter que assim, é uma escola de inglês para muita gente e para alguns, inclusive, de japonês também, assim, uhum, né, que pra poder acompanhar as histórias, a galera ia estudando. Eu mesmo, quando comecei a jogar RPG, muita coisa ainda era só em inglês, se você quisesse um material mais aprofundado, assim, sempre era em inglês. sim. Então os cards também, então, assim, acabou sendo uma escola, mas eu acho que por aí, né, eu acho que começa a ter
mais game localizado em português, voz pelo menos. Eu acho que é essa fase aí depois de 2010 talvez, né. Sim. Então e e eu comecei exatamente num dos estúdios, assim, que é meio que foi dando um pouco a cara dessa coisa toda, assim. Então, que o cara que era o dono desse estúdio, o Cristiano Prazeres, um Uhum. amigo muito querido, ele eu acho que ele acompanha, né, esse processo aí de uma indústria de Hum. localização mais aquecida, digamos assim. Sim. Eu acho que foi quando começou a ficar uma porque, tipo, na minha época era meio que inimaginável pensar em um jogo dublado, né. Sim, sim. Era muito raro quando a gente encontrava alguma coisa. E depois disso, meio que hoje a gente briga para os jogos virem dublados, né, cara. Exato. Não, pô, cara, pra mim, assim, pra mim era raro inclusive ter legenda em português, não Sim. tinha nada, era tudo em inglês mesmo, assim, então ou japonês, né, na maioria dos casos, quer dizer, na maioria dos casos no sentido de ou era inglês ou era japonês e tal. Mas eu acho que pra mim, eu sou um pouco suspeito pra falar, mas eu acho que faz toda a diferença, assim, Sim. pra você imergir melhor no jogo, pra uma série de coisas, pra entender melhor a narrativa, por mais que a gente possa estudar e ter um pouco mais de conhecimento de outras línguas, eu acho que, a não ser que você efetivamente viva aquela língua Sim. com muita imersão mesmo, assim, quem tá morando fora e tudo mais, eu acho que querendo ou não, a gente sempre vai estar perdendo alguma coisa, seja de sentido, seja Uhum. de universo significativo. Então é muito bom escutar, as coisas na nossa língua, pra gente poder curtir melhor um pouco o jogo. Às vezes é tanta coisa, né, assim, eu pelo menos que não sou um jogador expert, assim, eu sou bastante limitado como jogador e Uhum. adoro ser limitado, porque eu acho isso fantástico, adoro jogar um É, joguinho no fácil, meu irmão, é a coisa que mais me alegra. o Eh importante é divertir. exato. E, assim, é óbvio, né, tipo, depois de uma primeira vez, você vai uma segunda, e aí você aumenta a dificuldade, porque eu acho que tem esse pra mim, né, pelo menos o videogame tem um pouco isso de você querer ir se superando, quando ainda mais quando eu gosto de um jogo, eu jogo mais de uma vez, não tem como. Tem jogos que eles ficam guardados e eu tô sempre jogando, inclusive, Sim. então Você me lembrou aí agora, né, porque, tipo, uma das dublagens mais sensacionais que eu achei que tem aqui é a dublagem do anime Dragon Ball, né. ah, sim. E agora vai sair esse game, o Dragon Ball Sparking Zero, e eu acho um crime esse jogo não ser dublado, cara. É, cara, assim, eu ultimamente tenho pensado o que é pior, os jogos não serem dublados ou as dublagens de inteligência artificial, porque eu Não, acho que as aí 2 não. coisas caminham meio que igual, assim. Uhum. Porque, pô, o mercado nacional, né, o nosso mercado de game não é um mercado pequeno, né, quantas pessoas né, são muitos consumidores de jogos, seja mobile, seja console, seja Sim. PC. Então eu acho uma pena, toda vez que sai um jogo que não tem a nossa língua, eu acho uma pena. É uma perca. Ainda mais quando se trata de um jogo de um anime que já é marcado pela Sim, dublagem, né? sim, sim, sim. Poxa, e com tantas Hum. vozes fenomenais, assim, né, a gente tá acostumado. Eu ouso comparar um pouco com a sensação de quando saiu o Marvel Avengers, Sei. que a gente foi obrigado a escutar Iron Man, Spider-Man, Uhum. Black Widow, e escutar os nomes em inglês, sendo que a gente já tem na nossa cultura, esses nomes muito consolidados, assim, né. É, isso aí eu escuto falar que parece que a Marvel, ela tá tentando, criar uma padronização. Exato, Que, né, exatamente isso. como, por exemplo, aqui a gente tem Batman, todo mundo fala Uhum. Batman, né? Em todo Sim, lugar que vai é Batman. Eles querem criar isso para os personagens deles, né? Então a gente conhece como Homem-Aranha, mas ela quer popularizar o Spider-Man, porque sim. ele seja Spider-Man em qualquer país que ele chegue. Assim, tem a vantagem, sobretudo, de pra questão de venda de coisas
adjacentes, bonecos, Sim, essas coisas. Faz uma caixa só, tá tudo bem, tá tudo certo, não precisa ficar refazendo design de nada e tal. A diferença só que eu acho é que é um pouco isso, assim, né, quando se a gente não tem o nome consolidado, beleza, não vejo problema nenhum eles estarem, eh, lançam um herói novo e mantém o nome. uhum, Agora, para os que são consolidados, por exemplo, pra gente Batman sempre foi Batman, Robin sim, sempre foi Robin, mas assim como o Super-Homem sempre foi Super-Homem, assim como Mulher Maravilha sempre foi Mulher Maravilha. sim, Então, quando muda, assim, eu me lembro é uma coisa engraçada, né, porque quando eu consumo, né, quadrinho, essas coisas também desde muito novo, e um grande problema que eu sempre tive com a comunidade, assim, com os amigos, né, com a galera que eu conhecia, é que tinha sempre uma coisa de, querer ser muito perfeccionista com algumas coisas, pronúncias uhum, de nome, e coisas que eram canon, ficar muito apegado a essas coisas, mas, por outro lado, tinha esse detalhe de que muitas coisas automaticamente não eram. Então muita gente que eu vi reclamar, de que Homem de Ferro virou Iron Man, por exemplo, são as mesmas pessoas que brigariam para você pronunciar o nome dele, eh, Tony Stark, muito fechado, uhum. muito certinho, assim. Então eu só acho uma pena por causa disso. Existem coisas que são muito consolidadas para gerações, assim, né. Eu mesmo cresci lendo X-Men, cresci lendo DC Sim. e e acho uma pena, assim, porque já tem um imaginário, né, mas, enfim, a gente também entende as estratégias de marketing, não tem o que fazer, né. É, tem muita coisa por trás aí envolvida nisso, É, né, então mas vamos ver se dá certo, porque isso está sendo adotado para os jogos, mas exato. os filmes, até o momento, não fizeram isso. E Então, eu acho que seria só para os jogos, assim, pelo que eu fiquei sabendo, seria só pra parte de jogos, assim. Eu acho que pra filmes, não. e aí isso aí vai acabar criando uma confusão na cabeça do consumidor, né, que consome as É, 2 mídias, né, porque ele vai chegar numa, vai ter um nome, vai chegar noutra, vai ter outro, né, tudo bem que é o mesmo sim. significado, mas, tipo, e aí? O que que eu chamo? Exato. Né? E aí, assim, para gerações que pegam a partir daí, quando as outras gerações forem embora, beleza, tá tudo certo. Sim, Mas para quem vem crescendo com isso, assim, a gente ainda tem, Deus queira, muitos anos pela frente para continuar consumindo, claro. é estranho, né, cara. Eu particularmente acho estranho, assim. Entendo, são estratégias e a gente não tem muito nem o que fazer e nem muito o que questionar, Uhum. afinal o produto é deles. Mas eu acho que vai virando uma salada e eu não consigo ver ganhos para isso. Sobretudo quando você vai bater nessas questões de pronúncia, assim. Spider-Man ou Spider-Man, É, meu né, Deus. salvo engano, agora eu não lembro se nos jogos eu acho que ficou Spider-Man. Sim, foi Spider-Man. Eles falam bem rápido. Então então assim, eu entendo, mas acho que esse é um dos motivos que eu gosto muito da localização, sabe, assim, Uhum. de jogos, porque a gente consegue construir esse imaginário dentro da nossa cultura, né, respeitar a obra, respeitar a nossa cultura e encontrar esse meio termo legal. Eu vou até aproveitar esse gancho para Uhum. falar aqui de uma franquia que você também está envolvido na direção, pelo que eu vi aqui. Você dirigiu Mortal Kombat X, né? E também dirigiu o Mortal Kombat 1 agora. O 11 Não, você. não, eu participei deles, eu não dirigi, Ah, assim tá. como no Resident Evil, a direção também não é minha, eu só Ah, tá. participei da localização. Tá, você participou da dublagem deles, então, né? Exato, eu só faço personagens nele, exato. Ah, entendi. Não, porque, tipo, no Mortal Kombat tem uma coisa muito Uhum. interessante lá, que por mais que a história esteja localizada, eles não localizaram os personagens falando os nomes dos golpes, né? Porque Uhum. isso aí também pega, tipo, no que a pessoa já tá acostumada, quem cresceu jogando Mortal Kombat lá no Super Nintendo, por exemplo, né? Sim. Cresceu vendo os personagens falando aqueles golpes daquele jeito.
Então eles tiveram aquele cuidado, não, não vamos dublar isso aqui, vamos deixar isso aqui no original. Deixar Sim, localizado apenas a história original mesmo. sim, sim. Cara, assim, os golpes é o que bom, vai ser meio controverso isso, né, porque quem não acha delicioso escutar coisas como Cólera do Dragão, Ah, Meteoro sim. de Pégaso, então a gente também escutar os golpes das coisas na nossa língua também é legal. Mas eu entendo também quando para esses detalhes específicos, eh, não se localiza, assim, sabe. Por exemplo, Mortal Kombat é uma coisa que tá na minha vida desde sempre. Sim, Porque eu cresci no fliperama jogando Mortal Kombat, mais assistindo, porque eu não tinha muita grana pra comprar ficha, mas jogando também o Mortal Kombat 1, o primeiro mesmo, né, assim, sei. e putz, coisas como Flawless Victory, Nossa, muito louco, né? Fatality, quando a gente, por exemplo, no primeiro filme do Mortal Kombat, eu no segundo eu não sei, mas no primeiro o Shang Tsung falava fatalidade, Sim, né, e pra mim, olha como é por isso que eu tô te falando, assim, é muito controverso, o que colocar e o que não colocar, porque eu achei muito estranho, por ter crescido escutando Fatality, sabe. sim. Mas para esses detalhes, assim, eu acho, mais uma vez, por mais que seja controverso, é aí que eu te falo É a que é da memória, né, cara? exato, da questão do imaginário. Algumas coisas se consolidam no nosso imaginário. Sim, Então, mais uma vez, para as novas gerações que pegassem uma coisa dessa traduzida, quando as antigas gerações fossem embora, ok, tudo se normaliza, porque isso é o padrão da vida. Nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, morrer. sim, Mas eu acho muito eu acharia muito estranho também, sabe, algumas coisas desse tipo golpes do Mortal, é a mesma coisa, os golpes do sim. Street Fighter, entendeu? E Pra os essas coisas me incomodam um pouco menos, porque, sei lá, eu acho que aí você consegue além dessa questão do imaginário, você consegue pensar que, por exemplo, o nome de um golpe, ele pode ser da língua lá do cara, sabe. sim. Hum, agora tem isso, pra mim, como memória mesmo, eu acharia muito estranho se tivesse traduzido. Então, e o Street Fighter tem uma história aqui no Brasil que por pouco não foi traduzido. Quem dirigiu os animes do Street Fighter na época foi Uhum. o Nelson Machado, Uhum. né? E ele conta que, tipo, naquela época ele recebeu os textos e a tradução vinha com os golpes traduzidos pelo inglês. E o Hum. Hadouken tava como Farm, que seria traduzido como bola de fogo. Sim, sim. Ah, só que, tipo, aí o que que aconteceu? Ele viu aquele arte daqueles personagens e ele lembrou, ele falou, cara, eu já vi esses caras em algum lugar. Aí ele lembrou e falou, lá no shopping, eu vejo a molecada jogando isso. Aí ele pegou, foi lá pro shopping e aí começou a anotar, a chegar pra galera e perguntar, esse cara aqui, como é que é o nome desse golpe? Ah, é Hadouken, ele ia lá e anotava. E aí ele Uhum. anotou tudo, chegou pro cara lá do estúdio lá e falou, olha, é melhor a gente adaptar pra isso aqui. Mas pouco. Não foi traduzido, cara. Muito pouco. Uhum. Ia ser muito zoado. Ia ser muito estranho, assim, sabe. Hum, esse, É, não tem muito jeito, eu acho que, eh, eu sou bastante reticente com a história do fanservice, sim, mas eu acho que, no mínimo, a comunidade precisa ser ouvida, sim. sabe, nesse sentido. Isso eu concordo. Porque é isso, é quem consome, então como atende melhor para algumas coisas. Acho que sim, é preciso muito cuidado, porque, né, vide o caso recente aí, já não tão recente, mas que aconteceu com o Briggs, que ele até abandonou a personagem. Ah, sim. Eh, então assim, a nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas pelo menos isso, de consultar e acho que, ó, tá vendo, é isso, são exemplos desse como o Nelson Machado que vão nos formando ao longo da história também.
cara, espera aí, eu sei que isso aqui existe, deixa eu consultar, deixa eu pesquisar. Esse é talvez essa seja talvez a parte mais gostosa, particularmente para mim, quando eu estou dirigindo, que é esse trabalho de pesquisa, de tentar levantar, dados de como determinadas coisas ficam melhor. E é isso, vai lá, escuta, não custa. Se é uma coisa que vai bater em questões éticas, em questões, de discursos complicados, a gente ignora, claro, né. Eu acho que, antes de tudo, as coisas têm que ser game é diversão, Sim, antes de tudo. Então, se ele está machucando alguém de alguma forma, se qualquer, né, entretenimento machuca alguém de uma determinada forma nesse sentido, né, de um discurso porque assim, eh, a obras de arte não estão aí para atender os nossos gostos não, pessoais. A gente consome aquilo que nos interessa, sim, mas, não tem muito isso, né, de atender nossos às vezes elas têm que cutucar a gente em determinados lugares para a gente refletir, para a gente pensar, e rever conceitos e tudo mais. Mas em linhas gerais, qualquer coisa que dissemine ódios de qualquer tipo, né, eu acho que é sempre bastante perigoso, bastante arriscado e que a gente tem que combater mesmo. Mas, de resto, eu acho que é mesmo, né, dá atenção a quem consome. É o que a gente estava falando lá no início, se a gente tem um mercado consumidor tão amplo, eh, se é tanta gente aí que tem interesse pela área, ok, vamos ouvir. E vamos pesquisar e vamos ver quais são os melhores caminhos. Por vezes também isso não é muito possível, né, voltamos à história da Marvel. Ela definiu e pronto, acabou. Não tem o que fazer, né, o cliente às vezes é quem define também. Mas que bom que não foi, porque eu também acharia muito estranho não escutar Hadouken. Eu também acharia bem estranho. seria bem estranho. E que bom que, tipo, atualmente a gente tem, tipo, que nem você, por exemplo, que faz muita direção de jogos ou faz localização também, né? Que Uhum. é também pessoa do meio, que joga, que consome. Então você Sim, também tem uma noção do que o pessoal quer, do que é um bom produto, do que é uma localização. Tem casos que nem você falou que não dá pra, por exemplo, sair totalmente perfeito, até porque a gente sabe que a localização de games, ela não é o trabalho mais, não é como uma dublagem convencional, né? Já falando diversas vezes aqui, você não vê a cena muitas vezes, você só vê exato. o áudio, né? E às vezes Isso. você não sabe nem que game é aquilo, você não sabe nem qual que é o personagem que você está interpretando. Você tá, Sim. tipo, muito no escuro. Então vocês fazem também aquilo que está dentro da limitação de vocês. Eu particularmente acho que você não tem que necessariamente ser um jogador, Sim. mas você tem que no mínimo entender, como um jogo funciona. Uhum. Os jogos têm especificidades. A vantagem geral é que pra gente fazer o trampo que a gente faz, no game ainda é meio controverso isso e não é tão necessário, mas deveria ser, na minha opinião, você tem que ser ator, você tem que ser atriz para poder fazer o trampo. Você tem que ter o DRTzinho lá Sim. na delegacia do trabalho e ter o seu registro profissional para poder fazer esse trabalho. E o teatro tem em si características de jogo, né. A gente tem uma famosa autora, que é a Viola Spolin, dos jogos teatrais, e por mais que sejam, universos um tanto quanto distantes, eles meio que estão ali na história da interação lúdica, tateando no mesmo espaço, então a gente tem essa vantagem. Mas assim, eh conhecer, as dinâmicas de um jogo é muito importante. Jogar vai facilitar bastante, Uhum. né, jogar vai te colocar em condições, inclusive, de: "Ah, como eu estou jogando sempre, escutando, eu posso fazer um juízo de valor de: 'Ah, isso aqui tá legal, aqui podia ter sido mais assim'". Eh, e aí isso te influenciar tanto no seu trabalho vocal, quanto no trabalho de direção. Em linhas gerais,
o trabalho em si é mais ou menos a mesma coisa. Você está ouvindo uma coisa e você substitui aquilo com a nossa interpretação, respeitando as Original. indicações, né, a partitura original. Eu trato dessa forma, né, como uma partitura mesmo. Mas aí você vai ter diferenças, que têm mais a ver exatamente com isso que você está falando. Eh, você às vezes grava e não tem uma imagem, mas você não tem uma imagem na tela, você precisa e isso é o que vai te ajudar a construir o trabalho, você precisa imaginar aquela imagem. Então a imagem de fato ela está ali, Uhum. né. Eh, o Quando a gente vai atravessar a rua, não é só olhar para o carro que nos ajuda a não ser atropelado, é também ouvir Sim. e saber porque isso que vai nos dar uma noção de distância e tudo mais. Então, assim, eh, é um exercício constante de você estar tentando recriar mais ou menos, e aí entra esse trabalho da direção de tentar, na medida do possível, porque também nem sempre a gente tem, hã um número grande de informações para poder dar esse tipo de orientação. Quando os jogos são maiores, normalmente sim. Quando existem jogos, por exemplo, eu tive a oportunidade de dirigir alguns jogos em que eu recebi um material absurdamente vasto de de orientação, assim, sabe. Croquis de personagem, descrição de cenário, descrição de cena. Então existem jogos que você recebe muito completos, muito coesos. É uma equipe muito grande trabalhando com isso, você tem tradução, você tem o pessoal da gerência de projeto, e quanto mais a pessoa também é envolvida no no meio, né, gosta disso, ela também te ajuda muito. Até bem recente, eu trabalhei com um camarada chamado Maxon, um cara fantástico, assim, uma enciclopédia viva de terror, de cultura geek, de cultura em geral. Esse cara, pô, ele é um amigo muito querido, mora no meu coração, assim. E ele tudo que ele põe a mão, ele tenta ao máximo possível, te dar o máximo de informações possíveis, sabe. E jogar junto e tipo, não, por exemplo, se é uma coisa que já é uma franquia, de ir atrás e dar indicativos, te ajudar na pesquisa, Uhum. se posicionar em relação ao material que está chegando. Isso acontece muito com o pessoal da tradução também. Recentemente, no estúdio que eu dirijo, na Rockets, a gente fez o pessoal estava até na Gamescom também, um jogo de perguntas e respostas, na verdade, esses quiz, né. Sim. Eh, e não é só pergunta e resposta, tem muita coisa, tem um jogo que é você desenhar umas camisetas, Uhum. chama Jackbox. Putz, foi um trabalho de localização, assim, que eu fiquei foi muito diferenciado de tudo que eu fiz. Por quê? Porque ele tem essas perguntas e respostas, tudo que você faz no jogo está muito ligado à cultura norte-americana. Sim. O jogo é todo em inglês. E como que você transfere isso de fato para o nosso idioma? Porque vai ter piada com pessoas, e ele é muito engraçado o jogo. Vão ter piadas com pessoas, com programas, com coisas que não existem aqui. Então a galera da tradução, puxa, eles fizeram um trabalho, meu irmão, assim, primoroso. Então, é muita gente envolvida, e aí é óbvio que quanto mais gente envolvida, e eh que tem gosto, né, por Sim. essa cultura de jogos e tal, putz, tudo fica muito mais fácil. Isso não quer dizer que uma pessoa que não, vamos supor, você pega aí, sei lá, qualquer diretora das antigas e que não seja uma pessoa, ou mesmo recente, mas que não seja uma pessoa dos jogos, mas seja um profissional, uma profissional, eh, sensacional do meio da dublagem. É óbvio que ela também vai conseguir fazer o trampo, bem feito, porque a coisa tá ali mais ou menos no mesmo espaço do trabalho vocal. Mas conhecer de jogos, estar envolvido com isso, ter ligação com isso, nos auxilia em uma série de coisas, né. Às vezes a gente pega um jogo, você começa, vamos lá, eh
o jogo inteiro está dividido em 5 partes, a gente começa pela quarta, depois Uhum. vai para a primeira, depois passa para a terceira, depois faz o final, depois volta na segunda. Então, se você não está ali muito atento, montando esse mapa na cabeça, tentando encontrar e encaixar essas coisas, né, que é uma normalmente, né, não sempre, a gente tem jogos de história linear, mas no geral, né, são histórias fragmentárias, são estruturas não lineares de narração, de narrativa, né, realmente conhecer e saber como o jogo funciona auxilia muito até na hora de trocar algumas terminologias, às vezes a gente precisa cortar a palavra, adaptar o texto e tudo mais, e a gente sabe que em determinados casos uma fala está ali para uma função muito específica, por exemplo, ah, vou colocar um exemplo muito besta, tá? Acho que é por ali. Sim. E na verdade isso é uma fala, porque a pessoa que está jogando já está ali 5 minutos perdida no cenário, sem saber para onde vai. E Ah, aí você tira algum desses elementos que dão a indicação do caminho, perdeu a fala. Ela já não tem mais a mesma função. Então identificar essas coisas é muito importante. Então quem joga está um pouco mais familiarizado com essas coisas. Mas no geral o trabalho é muito similar, então, é isso, são trabalhos muito similares, mas com especificidades bem que diferente. exigem que você no mínimo esteja muito atento e concentrado para o objeto que você está trabalhando. E com o passar dos anos tem ficado cada vez mais popular também, né? Então eu imagino que quem começou a localizar games, por exemplo, lá em 2014, foi mais ou menos quando Uhum. você disse que começou também, né? Sim. Hoje já tem uma prática maior para isso também. Sim, sim, sim. E não, e é isso, Hum. assim, essa é uma das questões, inclusive, que a gente debate muito sobre inteligência artificial. Interpretar essa interpretação, que eu vou chamar de interpretação teatral, tá? Uhum. Essa interpretação de artistas da cena, essa interpretação teatral, ela não é uma coisa fixa na história. Interpretava-se de um jeito em 1920, interpretava-se de uma forma Sim, diferente em 1940, e assim vai, e nos últimos anos então, nas últimas décadas então, é muito constante esse tipo de modificação. sim. E acredito que os games também, nesse curto espaço de tempo, também modificou muito isso, sabe. Eh, o teu esses jogos hiperrealistas são filmes, então você tem que buscar essas mesmas características, então, eh, é meio que isso, é acompanhar uma tendência, é por isso que para quem, né, tem vontade de trampar nessa área, é muito importante essa formação artística, ah, de teatro, né, de interpretação de personagem, eh, porque ao mesmo tempo que você está seguindo uma partitura, você tem que saber o que identificar. E parte do nosso trabalho é isso, é acompanhar essa evolução dos métodos de interpretação, da forma posiciona-se em relação voz e espaço, quando é que você está precisando de projetar um pouco mais a voz porque a pessoa está longe, ou quando você está projetando mais a voz por causa da pessoa estar perto, mas você está buscando um determinado tipo de ação. Então, é isso, assim, no geral é muito parecido, mas tem só essas especificidades de você identificar, dentro da obra, né, que você tá trabalhando, para que caminho que você vai mas assim, eu acho que cabe bem para todo mundo. É só mesmo esses detalhes de especificidade de produto mesmo, né, assim, a gente Uhum. está muito acostumado a ver TV, a ver cinema, então esses produtos eles são mais comuns, né, os códigos deles são mais comuns pra gente. Pra quem não está acostumado a jogar, existem outros códigos que também são importantes de ser apreendidos, então um deles é esse, é essa forma de atuar, é essa forma de apresentar um determinado produto, que muda ao longo do tempo, né. Se você não acompanha isso, você tá lá Uhum. dublando hoje igual se dublava há 15 anos atrás, há 10 anos É, atrás, e vai soar estranho.
vai. Isso que o pessoal brinca, né, assim, de que existe uma voz de dublagem, um jeito de se falar na dublagem. É. Não, o que a gente busca é exatamente que seja, um, com a interpretação, óbvio, mas muito próximo do natural, que é o que se propõe, sobretudo, essas obras mais realistas, né. Sim, com certeza. E você comentou aí do teatro. Normalmente sempre que eu trago um dublador aqui, eu sempre pergunto como foi que tudo começou, né? Uhum. E não tem por onde correr, começa pelo teatro, né? Eu É, imagino que é. você foi por esse caminho também, mas quando você foi para o teatro, você já tinha uma pretensão de ser dublador? Não, cara, na verdade é muito engraçado isso na minha história, porque até o teatro chega Hum. de uma forma meio ao acaso, assim, na minha vida. Entre aspas, ao acaso, porque quando eu era moleque, uma das formas que minha mãe tinha de entreter a mim, minha irmã e meu irmão, e minha irmã também gostava muito de fazer isso, minha irmã e meu irmão fizeram teatro amador, né, estiveram em uma escola de teatro amador, eu era mais novo, então eu sou caçula, Uhum. eu não cheguei a fazer isso, mas minha irmã se envolveu bastante com isso. Então a gente, sei lá, chegava no final de semana, tinha toda uma coisa de botar um figurino, cantar, ficar, interpretando personagens e tudo mais, mesmo que fosse lendo livros, minha mãe contando história e a gente eu, né, assim, acompanhando, a gente fazendo a voz dos personagens, como que aquele fala, então isso é presente desde muito novo na minha vida. E durante a adolescência eu dancei durante muito tempo, eu fiz jazz, fiz balé, fiz para quem é das antigas aí, na época que tinha o verão na Band, Uhum. tinha a tal da aeróbica de competição, Sei. dancei, era é um esporte, né, então não sei se a palavra dança cabe jamais, mas fiz isso durante muitos anos. Mas eu tra minha mi minha meu primeiro trabalho na vida mesmo foi na área de informática. Na época a gente chamava Hum. de informática ainda, né. Sim. Foi processamento de dados, informática, aí teve uma coisa no mercado, depois virou TI, É, mas essa é a minha primeira formação, na verdade. Eu comecei a programar, fui técnico de computador, dei aula, a minha primeira profissão fora de casa foi dando aula de pacote Office. eu sei É, como é, eu também. aí, tá vendo? Porque minha primeira formação foi ciência da computação. Ah, legal, Aí depois massa, que eu fiz massa. jornalismo, né? Mas eu fiz Entendi. ciência da computação e meu primeiro trabalho foi dando aula numa escola de informática. Dava aula de Então pacote Office também. exato. DOS, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet e CorelDRAW, era o que eu dava na época de Caramba, aula. que da hora. E só que como eu comecei a trabalhar muito novo, de fato, com isso, depois eu fui para o curso técnico e fiz curso técnico de informática, mas quando eu já entrei no curso técnico, eu já era um pouco saturado com isso, sabe. Eu já não gostava, mas tinha umas coisas que eu gostava mais que outras, eu tinha alguns interesses, o curso não foi muito encaminhando para o lado que eu queria e eu fui ficando meio perdidão, assim, Sim. e depois do Pentium 3, a evolução das máquinas em si foi muito rápida, começou a ser muito rápida. E para mim era muito inconveniente acompanhar tudo isso, sabe. Então eu fui criando um certo desgosto, assim, comecei a procurar por outros caminhos, eu sempre tive muito interesse por antropologia e eu estava buscando eu fiz uma série de vestibulares e não passava, eu conseguia boas pontuações, mas como eu fiz o Hum, curso técnico e não tinha química, física e biologia, eu costumava zerar a prova de química, hum, era muito comum. A primeira vez que eu tirei 1 na prova de química foi quando o edital passou para mínimo 2, ao invés de zerar, ou seja, deu errado do mesmo jeito. sim, E aí, rapaz, eu estava apareceu na época um curso que era chamado de curso superior sequencial, que depois virou tecnólogo. sim. E numa universidade em Belo Horizonte ainda, apareceu um de antropologia cultural, que era uma das áreas que eu queria aprofundar, assim, na antropologia. Aí eu e era um vestibular mais simples, porque era português, redação e conhecimentos gerais, talvez?
eu acho que era isso, assim, as provas. Aí eu falei: "Não, vou arriscar, porque nisso aqui eu dou conta". Só que eu fui no último dia de inscrição do vestibular, e eles tinham cancelado o vestibular desse curso, porque só tinha 3 inscritos. Que merda. E na hora eu indo embora, assim, já lá dessa universidade, tinha um prospecto com todos esses cursos superiores sequenciais que iam rolar. E eu peguei esse folder mais porque, como eu também trabalhava com design na época, era muito comum isso, né, a gente ficar pegando folder, flyer Sim. nas coisas para pegar de inspiração para depois alguma coisa que você fosse fazer e tudo mais, você ter ali um material para você se inspirar e tal. E aí eu comecei a ler esse folder e tinha as grades de matéria, e aí eu passei por um lá que tinha primeiro período consciência corporal, segundo período expressão corporal, eu falei: "Não, espera aí, eu dancei. Ah, eu vou fazer esse curso aqui". E voltei, eu primeiro tinha ido, a menina falou que não ia ter o curso que eu queria, aí eu voltei e falei: "Ó, eu vou fazer inscrição para esse curso aqui". E que era artes cênicas, chamava, Artes Cênicas Aperfeiçoamento do Comunicador. E assim eu chego no teatro efetivamente. Eu fiz muito teatro na escola, fiz teatro quando eu estava no curso técnico, inclusive, tinham 3 eventos na escola que era feira de ciências, festival de comunicação e gincana. Uhum. E se você e os 3 primeiros lugares em cada um desses eventos ganhava pontos. Então, por exemplo, para quem te pegasse primeiro lugar, se você conseguisse pegar primeiro lugar em todos os 3, ao invés de 100 pontos, o seu ano valia 130 pontos, Uhum. porque dava 10 pontos no currículo. E, putz, todos os anos eu participei de todos os 3 eventos, e no festival de comunicação eu sempre fazia teatro. Então era muito próximo, assim, pra mim, mas eu nunca tinha, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu só fui descobrir que havia curso técnico de teatro quando eu estava na faculdade já cursando, porque tinham alunos, colegas de sala, que faziam os cursos técnicos que tinha lá em Belo Horizonte, que era, na época, era o Cefar, que é do Palácio Uhum. das Artes, e o Teatro Universitário, da UFMG. Então eu nem sabia que essas coisas existiam, eu nascido e crescido em periferia, não tinha contato com muita coisa artística, assim, Uhum. sabia das coisas, mas não tinha nem noção que, havia um curso de teatro e que era possível profissionalizar nessa área. E daí a também pensar em dublagem, menos ainda. Dublagem como dublagem pra mim foi uma coisa que eu só fui notar depois de algum tempo, assim, sabe. Quando eu era moleque, pra mim aquilo era aquilo, não ti eu só fui descobrir que os filmes vinham em outra língua quando a gente Uhum. teve a oportunidade de ter o primeiro videocassete. É. Porque aí eu entrei numa locadora de vídeo e vi que tinham fitas legendadas e fitas dubladas, eu: "Ah, então existe 2 coisas", eu não sabia que era assim. E a dublagem chegou muito por acaso na minha vida, na verdade eu estava já na segunda faculdade, numa graduação mesmo de teatro, porque primeiro eu fiz esse superior sequencial e depois eu fui pra graduação mesmo na Escola de Belas Artes da UFMG de Belo Horizonte, e aí você tem lá dentro o curso de teatro, e uma amiga um dia comentou: "Ah, eu acho que você devia dublar e tal, eu acho que você ia se dar bem", e isso ficou muito no ar, isso foi logo no início do curso, e lá a gente tem, não sei se ainda é assim, mas era nas caloradas, um veterano te apadrinhava, ou uma veterana te amadrinhava, e eu tinha uma amiga que já fazia o curso, e ela virou minha madrinha de faculdade, e aí ela teve contato com uma galera que estava levando um estúdio de dublagem pra Belo Horizonte, e aí ela falou: "Ah, vai ter um workshop, você tá a fim de participar? Eu posso colocar seu nome lá". Boa. E aí começou assim, na verdade, muito que por acaso, nunca imaginei, assim como eu nunca imaginei a possibilidade de trampar na área de game dessa forma também, sabe. Uhum. Foi tudo muito novo, mas uma vez que eu comecei a fazer, aí acabou. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. É nóis. Mesmo, assim. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim: "Ah, eu nunca vi isso. Uhum. Pior coisa do mundo, você ter um ator tímido". Mas eu não tenho problema de subir no palco, mas na vida, eu sou uma pessoa tímida. Sim. E quando na faculdade eu me deparei com possibilidades artísticas teatrais,
em que eu podia usar só a voz, isso me encantou muito. Teatro de sombra, teatro de objeto, isso foi me dando eu comecei a gostar muito disso, assim, e comecei a me envolver com o pessoal de som que tinha na escola de artes visuais, e então esse caminho foi meio que natural. E aí chegou a dublagem. Então, antes de tudo, eu tinha um pouco dessa ligação de querer fazer as coisas sem a minha cara estar muito, assim, em evidência, sem aparecer, mas trampando com voz e isso pra mim era muito legal. Isso pra mim era sensacional. Audiodrama, essas coisas eram sensacionais pra mim. E aí, nessa brincadeira, a dublagem surgiu mas foi meio que isso, foi uma primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer, eu falei: "Caraca, que coisa Sim. divertida, mano, que coisa desafiadora", assim, sabe, porque, no geral, acho que algumas pessoas têm a impressão de que é um trampo um tanto quanto simples, Não é, mas cara. não é, mano, assim, tem uma galera que costuma brincar, e eu sou uma dessas pessoas, que dublar pode até ser uma coisa fácil, mas dublar bem é uma coisa muito difícil, e se você não dubla bem, a sua dublagem é ruim. Eu, Então, não tem muito o que fazer, sabe. eu nunca É um trampo dublei, muito cara. difícil. Tipo, eu nunca dublei. Mas eu tenho certeza que é difícil, cara. Porque você conseguir colocar uma interpretação no personagem é foda, viu? É, Como é? cara, porque, assim, são várias coisas. Primeiro é isso, você já tem um original que precisa ser respeitado em um determinado nível. Depois disso, você tem uma série de coisas com as quais você tem que se preocupar quando você tá dublando, no sentido de leitura de cena. Pra além disso, você ainda tá caçando uma boca e tentando É. encaixar da melhor forma possível os nossos fonemas, que têm um formato de boca Uhum. diferente, naquelas bocas. E pra ficar bem feito, você tem que encontrar, o que eu vou chamar de pequenas âncoras que você fala: "Se eu seguir esse padrão aqui, entre aspas". E ainda tem o complicador de que muitas vezes o que você tá fazendo, você tem que ter uma expertise de improvisar um pouco na hora, no Sim. sentido de trocar uma palavra, eh, de mudar um ritmo de fala. Então, assim, cara, numa boa, tem uma galera, assim, que se você tem a oportunidade de parar e assistir essas pessoas dublando, é de cair o queixo, assim, o que elas conseguem fazer e as formas que elas encontram de solucionar determinadas questões. É um trampo mu muito meticuloso e talvez seja por isso, assim, que seja é aquela história, tudo que é relacionado com arte, é óbvio que você vai ter pessoas que têm uma estrela, digamos Sim. assim, né, que tem, tudo é aprendível. Qualquer pessoa, a não ser que tenha alguma questão cognitiva Uhum. ou de alguma ordem física, fisiológica e tudo mais, no geral, qualquer pessoa aprende a tocar um instrumento, qualquer pessoa aprende a cantar, qualquer pessoa aprende a Uhum. atuar. Em graus variados, algumas pessoas vão demorar mais tempo para atingir um determinado nível de qualidade, outras pessoas vão demorar menos tempo e algumas pessoas vão simplesmente chegar e fazer e vão arrebentar de primeira. É Essa- óbvio isso, mas, no geral é isso, é uma labuta, é um trabalho de aperfeiçoamento constante, assim, e como eu comentei agora há pouco, né, que as formas de interpretar mudam ao longo da história, você ainda tem que estar sempre se renovando e entendendo, né, essas novas formas. Então é um trampo bem desafiador, bem difícil, possível, mas bem difícil e é isso, cara, você tem que encontrar, essas ferramentas que eu também não sou daqueles que acredita que existe quem faz determinado tipo de trabalho é melhor do que quem faz determinado tipo de trabalho. Eu não acredito nesse tipo de coisa não. Eu acho que todo mundo consegue Uhum. atingir um nível de excelência e um nível de de maturidade com o trabalho, desde que lhe sejam dadas as condições necessárias para aquilo. Mas é isso, eh,
Assim como também subir num palco, atuar para uma câmera, atuar para um microfone, cada uma dessas coisas tem as suas especificidades. Quanto mais você se envolve com aquilo, melhor e mais rápido você vai aprender. Quanto menos, você vai ter que encontrar outros caminhos para chegar ali, mas é um trabalho muito gostoso de fazer, isso aí sem dúvida. Eu também não vou muito pro lado de, tipo, eu acho que é mais um trabalho de esforço e dedicação do que um. Claro que alguns vão aprender com mais facilidade, isso é normal, Uhum. mas eu não acho que seja uma coisa que nem muitos falam. Por exemplo, o fulano ele nasceu com um dom. Eu não acredito muito nisso, cara. Tipo, Eu até acredito, sabe, mas assim, quantos Mozart apareceram? Quantos Beethoven apareceram? poucos. Quantos Picassos apareceram? Quantos Van Goghs? Entende? Assim, tudo também tem um pouco a ver com o tempo que a gente vive, né? Com a época que a gente vive, Sim, com o que está ali em evidência em termos de estética, em termos do que é considerado, né, arte no tempo que a gente vive. Mas tem um pouco disso, assim, cara. As, eh, Algumas pessoas vão ter esse dom, que é essa coisa que, tipo, você vê, às vezes você pega um moleque aí, coloca ele no meio ali de 5 panelas e um balde, ele começa a bater mais ou menos fora de ritmo, e quando você vê, o moleque tá tocando e meio que de imediato, assim, encontrando cadência rítmica. Então, assim, eu acredito que existam essas pessoas que tenham esse tal desse dom, mas eu acho que também existe um número muito maior de pessoas que, dadas as condições adequadas de aprendizagem, elas também vão chegar no mesmo lugar. Talvez com um pouco mais de tempo, mas vão chegar no mesmo lugar. Porque nessa mesma medida, meu irmão, aí na comunidade tá morrendo todo dia 5 Beethoven, 18 Picasso, porque não tá tendo oportunidade de sim. conhecer as paradas, sabe. É igual eu tô te falando, eu 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 mesmo só fui saber e entender teatro como algo que eu podia fazer profissionalmente depois dos 20 anos. E tem uma galera aí que começa no colo da mãe a fazer. Se você sai de casa todo dia para voltar com a comida, para voltar com uma grana para pagar o seu aluguel e tudo mais, vai ser muito mais complexo para você do que você sair de casa cedo, bem alimentado, tranquilo e sossegado, sentar lá sabendo que quando você chegar em Uhum. casa tá tudo limpo, a comida tá no lugar. Então essas questões aí, querendo ou não, igual eu te falei, né, por exemplo, no teatro eu me formei em licenciatura. Então, eu comecei dando aula de informática, depois passei a dar aula de teatro, sempre dei aula perto de casa, então sempre na comunidade, sempre na periferia. Meu irmão, a gente sabe o que é a realidade de você chegar e ir para a escola sem algo no estômago, e é difícil pensar quando seu estômago tá roncando, Uhum. você tá pensando na hora do recreio, e tem muita gente que vai falar: "Ah, mimimi, ah, não, o esforço", tá, o esforço resolve muita coisa, mas tem algumas coisas que não basta esforço, né, você precisa ter vitamina, sais minerais dentro do seu corpo então assim, acho que existem essas questões. Eh, cara, quanto menos conhecimento de obras em geral, artísticas, seja do ramo que for, do campo que for, da música, da pintura, do teatro, do cinema, dos jogos, literatura. Quanto menos informação você tem a respeito disso, menos capital cultural você tem, não Sim. tem o que fazer. Você não tem nem referências para poder aplicar isso na sua vida. Então, acho que tem esse lado. Portanto, eu concordo com você nesse sentido. Eu acredito que existam pessoas que tenham de fato o dom e elas vão conseguir executar talvez melhor que outras pessoas, e logo de imediato, mas no geral todo mundo aprende a fazer. Dadas as É, condições, todo mundo aprende. que pensa o seguinte, né? Tipo, ela estuda a vida toda pra ficar bom naquilo. Uhum. E ele consegue ficar bom naquilo. E aí, pra depois ele ver tudo isso ser resumido a alguém falando que é um dom.
Exato, entende? É. Tá, vamos lá. Em todas as circunstâncias possíveis, que eu não sei quais eram as de Mozart na época dele, porque não adianta nesse caso Uhum. biografia, né, a gente não sabe efetivamente e tal, eh, se o moleque tá ali 12 horas com um piano à disposição e ele gosta de ficar fazendo aquilo, meu irmão, é óbvio, eu toco contrabaixo, quando eu podia ficar 4, 6 horas de bobeira tocando, eu era um músico excelente. Olha Parei, aí. as coisas foram indo embora. Você é jornalista. Quantos textos você precisou escrever até Nossa, efetivamente falar assim: "Ah, legal, aprendi a escrever uma matéria de jornal"? nossa, eu comecei o estágio, cara, no começo eu sofria. É, ué, não tem o que fazer, entende? No começo era foda. E aí depois você vai pegando o jeito, você vai pegando as manhas. Mas Exato. não é um negócio que a gente, tipo, já começa sabendo. Não, vai. É, tem todo um caminho, né, tem toda uma parada aí que você tem que percorrer e tal. Agora é isso, tem umas pessoas que não, tem umas pessoas que isso vai ser muito natural para elas. E aí nesse sentido, talvez filhos de músicos que se interessem por música, automaticamente, por conviverem muito com música, vão aparentar esse tal desse dom, se eles decidem percorrer o caminho da música. Estão em contato o tempo todo com aquilo, É, né, tipo, então você tá exposto com aquilo, né? Porque pra você também ser bom em algo, você tem que ter uma constância com aquilo. sim. E É, consumir muito daquilo. exato. Se você, tipo, isso aqui é só um hobby, é só de vez em quando. Beleza, não tem problema nenhum. Só que, tipo, você não vai ser, tipo, um cara tão especialista naquilo. Sim, sim. Isso é normal. É. Acho que é por aí mesmo, não tem muito o que fazer. Mas é, assim, tudo chegou muito que por acaso pra mim e eu fui aprendendo na medida que as coisas foram por exemplo, eu comecei a dublar em Belo Horizonte sem muita informação do que era dublagem, e Uhum. até que chegou um momento que eu parei de dublar lá e vim pra São Paulo. E aí eu fui fazer um curso mesmo de dublagem e vivenciar efetivamente A dublagem. a dublagem, entende? Então assim, não me bastava só observar uma obra dublada para entender a dinâmica Uhum. do exercício do trabalho. Eu precisei de ver muita gente fazendo, eu precisei de ouvir e presenciar muita gente fazendo para entender essas ferramentas. E isso, cara, para quem toca um instrumento, parte do aprendizado do instrumento é você ficar olhando para o professor e ver como é que ele executa. Sim. E por que seria diferente, Uhum. né? Você lembra qual foi a primeira coisa que você dublou? A primeira talvez não, mas eu me lembro de uma das primeiras. Boa. Lembra quando tinha muito programa de tatuagem? Lembro. Miami Ink, Los Angeles Ink. Uhum. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui em São Paulo, tá, foi, salvo engano, Miami Ink, e foi bem engraçado, porque eu fazia um brasileiro. Ah, que da hora. Eles tinham contratado um camarada em Miami, eu acho que era Miami mesmo, porque tinha muito brasileiro indo na loja. Então eles contrataram um brasileiro para ficar mais fácil de comunicar. Mas no programa ele falava em inglês. Em alguns momentos ele falava em português, Uhum. mas no geral ele falava em inglês. E eu me lembro que foi com uma professora minha. E cara, eu já tinha dublado um tempo em BH, né, uns bons anos, assim, acho que 2 ou 3 anos em BH, acho que por aí. E feito o curso aqui, feito com ela, com a Úrsula Bezerra, Uhum. e meu irmão, quando eu entrei no estúdio, eu não tinha apoio no diafragma, no primeiro dia, eu não conseguia falar na frente do microfone, de tão Caraca. nervoso que eu estava. É muito bizarro, assim, não conseguia falar, mas aí, pô, a Úrsula é uma pessoa muito bacana, foi me colocando: "Calma, velho, você fez o curso, você sabe o que que você tá fazendo, então calma, respira", Uhum. e foi ali aos pouquinhos comigo e tal. Eh
Esse com certeza foi um dos primeiros trampos de dublagem que eu fiz, com certeza. Alguma coisa também, algum reality, porque as 2 primeiras casas que eu trabalhei foi Vox e DPN, com a Uhum. Angélica Santos na DPN também deve ter sido alguma coisa de reality, mas eu não lembro. Esse especificamente eu me lembro muito claramente, porque foi de fato um dos primeiros, assim, foi logo que eu ainda estava terminando o curso. Em Belo Horizonte, cara, não, em Belo Horizonte eu acho que foi um desenho de Natal, cara, mas eu não vou me lembrar o nome não. Foram esses, mas foi desenho, me lembro que foi uma animaçãozinha também. Mas esse cara específico, eu não me lembro o nome dele, eu me lembro do sobrenome que eu acho que era Canteira, mas o primeiro nome eu não vou me lembrar, assim, mas me lembro desse detalhe, foi um dos primeiros, assim, esse programa de tatuagem. Foi bem legal, durou pouco tempo, mas foi massa. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quando foi que você começou a dirigir? Porque primeiro começa a dublar. Depois, a Isso. partir de um ponto, eles veem que você tem uma capacidade para dirigir. Você lembra quando foi que isso aconteceu? Não, assim, eu não dirijo dublagem mesmo, tá? Aqui em São Paulo eu nunca dirigi dublagem. Existem regras muito claras para quando você pode também começar a dublar. Desculpa, a dirigir. Uhum. Eu não vou me lembrar especificamente em detalhes, mas você precisa de ter uma trajetória interessante, assim, Certo. de dublagem, tendo feito papéis maiores, compreendendo determinadas coisas, eh, trabalhando com um número variado de pessoas, porque é um pouco isso, né, apesar do trampo de direção ser uma coisa só, digamos assim, você tem formas diferentes de dirigir, então Uhum. é importante que você tenha contato com muita gente, assim. Antigamente eu sei que era meio que uma coisa de indicação mesmo, era um belo dia, depois de muito tempo que você estava no mercado, que alguém que já dirigia há bastante tempo batia o olho em você, e aí tinha uma conversa dentro do estúdio, e aí aos poucos você ia se aproximando da direção, e aí até que um belo dia você eles te davam essa oportunidade de começar a dirigir e tal. Hoje as regras são um pouco diferentes, mas também ainda tem a ver com você ter uma trajetória, considerável de trabalhos, e hoje antigamente não tinha isso, oficialmente, eu imagino que extraoficialmente também tivesse, fosse meio natural de você ficar, que a gente chama de fazer estágio, né, Uhum. porque você provavelmente ficava um tempo acompanhando alguém que dirigia e essa pessoa ia te dando determinados toques e tal. Hoje isso é uma exigência para Certo. você. Antes você não tinha o tal DRT de direção para dublagem, mas hoje você já tem. Então, e isso é uma das exigências, para você conseguir começar a dirigir. Você ter um tempo além, desse tempo de dublagem e desse número e desse tanto de coisas que você fez, você também ficar um tempo ali sentado fazendo estágio com diretores, e as pessoas vão te dando toque, vão te orientando, assim. Game não tem isso Uhum. ainda, a gente não tem, assim, uma normativa, acredito que em breve teremos, e acredito que isso seja muito importante, até para que você saiba o que que você precisa fazer para chegar nesse ponto. Sim. Sem normativa, quando a coisa está no ar, você também não sabe nem o que trilhar para chegar nesse lugar, né. Mas eu, por exemplo, considerando o tempo de São Paulo, eu comecei a dublar aqui em 2000, eu coloco 2013 Uhum. como ano mesmo, porque eu comecei em 2012, mas entre 2012 e 2013, logo que eu terminei o curso, eu ficava fazendo bate e volta. Eu ia para BH, eu morava em BH, e aí quando aparecia uma escala eu vinha, fazia e voltava. Uhum.
Às vezes ficava 2 dias, 4 dias, porque às vezes, assim, porque no início é isso, cara, você tem 2, uma escala a cada 15 dias, uma escala por semana. Quando você consegue ter 2 escalas por semana, mais ou menos, você já tá: "Opa, legal, as coisas estão vingando e tal". Então, às vezes acontecia de eu ter uma escala numa sexta e depois ter outra numa segunda, e aí eu ficava o tempo todo. Mas no Sim. geral era saía de lá à noite, chegava aqui de manhã, dublava, entrava no ônibus à noite e voltava pra casa. Ah, E entendi. era bate e volta mesmo, assim. E tanto que, tipo, nem compensava financeiramente mesmo, meio que foi um investimento de entender, assim, Não funcionava, se né? ia dar certo, e tudo mais, assim. Ficava meio que elas por elas, assim, no final das contas, e tudo bem. Pra mim era eu não tinha muito essa intenção de vir efetivamente trampar com isso, no final das contas, mas aí muito rapidamente Começou a isso virar. mudou e aí eu considero 2013. Então 2013 eu comecei a dirigir game em 2019, então foram aí 6 anos, 6 Ah, anos em São sim. Paulo pra começar. E acho que é, assim, é a média que você vai começar a pensar mesmo em fazer alguma coisa nesse sentido, sabe, de você vai aí de 6 a 10 anos de labuta, se você consegue muito antes trabalhar muito, ótimo, aí acho que aí 5, 6 anos também você vai estar Uhum. pensando nisso e poder efetivamente começar a trilhar esse caminho. Mas no geral é isso, cara, a galera começa a dirigir, principalmente nas antigas, depois de muito tempo, assim, sabe. E você pegou uma época aí que você começou a dirigir as localizações de jogos em 2019. Isso, Em 2020 veio a pandemia e isso. começou a popularizar também o trabalho remoto na dublagem, né? Exato, É, exato. é meio louco pensar isso, né? Tipo, É, antes era algo impensável, né? E hoje já sim. tem muita, mesmo depois da pandemia, ainda tem muita coisa sendo feita remota. É. Assim, cara, o remoto ele tem grandes vantagens, Sim. isso, Hum, assim, o fato de você não precisar se deslocar, por exemplo, te dá uma gama maior de trabalho. sim. Agora, para uma pessoa que está há mais tempo, trabalhar no remoto é uma coisa, mas para quem está começando, eu acho porque, essa vivência dentro do estúdio, ela faz muita diferença, Eu cara. imagino. Ela faz muita diferença, assim, eh, porque antes de tudo, outro motivo que eu considero muito importante essa formação, sobretudo com o teatro, é que o teatro ele obrigatoriamente, se você vai pelo teatro, não se você vai para tirar um DRT para começar a trabalhar com dublagem, que são 2 Uhum. coisas muito diferentes. Mas se você realmente vai interessado pelo teatro e querer aprender a partir daí, você cria uma noção muito grande de trabalho coletivo. E essa entender que o trabalho que acontece dentro de um estúdio é um trabalho coletivo, é muito importante. E é muito coletivo mesmo. Eh, quando, a não adianta. Toda a estrutura que te recebe no estúdio é muito importante. E aí eu tô falando de quem te recebe no portão, de quem te recebe na Uhum. porta, de por quem você passa na copa, de quem cuida da limpeza, de todo mundo, assim. Eh, esse clima de realmente todo mundo ali, estar se direcionando para o bom exercício do trabalho é muito importante. E aí quando você vai para as coisas mais específicas, o pessoal que trampa com a produção, o pessoal da tradução, e aí você vai para o mais fechadinho ali, que é aquele tripé: técnica, direção e você dentro do estúdio, meu irmão, assim, essa experiência forma muito. Imagino. Às vezes, quando eu pego algumas pessoas que estão mais começando, assim, para dirigir, é muito comum eu abrir a porta do estúdio e conversar com a pessoa e dar uma orientação lá dentro,
ao invés de dar no microfone da técnica, Uhum. para explicar uma coisa mais específica. E aí acaba que a pessoa termina de fazer o trabalho dela, ela pode ficar e assistir o trabalho de outra pessoa. E aí você tem a oportunidade de pegar uma pessoa que trabalha há muito tempo e identificar quais são essas ferramentas que a pessoa usa para trabalhar. E esse respeito por quem está operando o computador. Você saber que, quando você não tá com a dicção muito boa, quando você tá com algum tipo de ruído na voz, tipo, você tá com uma saliva um pouco mais espessa e fica com muito estalo, isso aí vai atrapalhar o trabalho do cara que vai fazer a pós-produção, e Uhum. vai dar muito mais trabalho para ele, e você se preocupar com tipo: "Não, eu não quero que o cara tenha esse trabalho". É muito comum quando a gente tá gravando, por exemplo, a direção pedir pra técnica ajustar: "Ah, puxa um pouquinho pra cá, empurra um pouquinho pra lá", e, puxa, você querer batalhar com tipo: "Não, você não quer dar esse tipo de trabalho, porque você quer ali cravar e acertar". "Ah, mas é comum, não é um problema". Não, tem que ser sim, sabe, e você entender essa dinâmica Uhum. e aprender, essas lógicas mesmo de respeito com o que é um trabalho artístico coletivo é muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que a questão do remoto, traz vantagens, mas pode, para quem está começando, te privar de determinadas coisas que são muito importantes. À medida que a pandemia passou, foi passando, ainda se faz muito trabalho remoto, mas no geral as coisas começam a voltar mais para dentro do estúdio. Sim. Óbvio, quem criou um home studio muito bem feito e que já está no mercado há muitos anos, que já está por exemplo, salvo engano, o Briggs mesmo já praticamente só faz as coisas no estúdio dele. Ele não sai muito mais, acho que ele está até morando no Uhum. interior e tal, e várias pessoas fizeram isso. Foi pro Eh interior também, teve muita gente que se mudou de São Paulo, do Rio, foi sim, para outros sim. lugares. Hoje em dia É. eles só fazem trabalho se forem remoto. Exato, entendeu? Mas para quem já está acostumado com isso há muito tempo, sensacional. Agora, para quem está começando, eu acho que é até artisticamente prejudicial nesse sentido, Sim. de você poder ter uma vivência dentro de um estúdio, isso É. é muito rico, sabe. E cara, não tem nada mais delicioso do que alguns momentos que você tem a oportunidade de estar numa recepção ou estar dentro do estúdio e escutar algumas histórias e no presencial, a possibilidade de quem está na direção ou mesmo na técnica, te dar um toque valioso é muito grande, meu irmão. A gente aprende muito nas tais escalas de vozerio, né, quando junta todo mundo para fazer lá as vozes de fundo de um restaurante, da Uhum. rua, e que você divide bancada com umas pessoas mais tarimbadas, que já estão há muito tempo. Cara, se você tiver atento, pô, você aprende demais, meu irmão. Mas antigamente era assim, né, era assim que se aprendia de fato, dividindo bancada, porque todo mundo gravava junto. Que isso, não, é outra onda, assim, sabe, você poder estar dentro do estúdio. Mas tem essa vantagem, o remoto facilita um pouco para algumas coisas do trabalho, você tem a oportunidade de, se tá numa época boa de trampo, você não precisar ficar se deslocando e tudo mais, mas eu acho que nada supera o quentinho do estúdio, e tá com as pessoas legais para dividir o trabalho, assim. O game mesmo acaba, por especificidades técnicas, impedindo um pouco mais o remoto, assim, porque às vezes, eh, você grava com mais de um microfone, você grava com um microfone específico demais e é um microfone muito caro que você não vai ter na sua casa, então o game acaba te obrigando um pouquinho mais a ir para o presencial. Tem alguns lugares que ainda gravam no remoto, alguns projetos que são gravados no remoto, Uhum. mas é isso, quanto mais experiência você É. tiver, mais tranquilo vai ser você gravar no remoto. Quanto menos, apesar você tá no conforto do seu lar, então isso gera um nível de segurança maior, então isso pode ajudar em algumas coisas, mas você perde essas vivências que são muito ricas. Vou falar agora até de um personagem que você fez, que é um personagem muito marcante.
né? Porque Hum. foi no Resident Evil 4 que você fez o Ah, Mercador, sim. que é um Isso. personagem que é muito conhecido do original, antes do remake, né? Ele já Sim. era muito falado, né? Tipo, welcome. Essas falas dele eram muito marcantes. E eu acho Uhum. que você pegou muito a essência dele, do que ele é, de como ele fala, pro nosso idioma. Isso ficou muito bom, né? Queria que você Valeu. contasse um pouquinho como foi viver esse personagem. Pois é, igual eu te falei, né, eu não dirigi o jogo, eu só fiz a voz do Mercador, Uhum. e quem dirigiu foi o André Mello. E assim, a primeira coisa muito interessante pra mim do Mercador no remake, é que ele fala muito mais. Sim, E isso facilitou muito pensar a personagem, porque ficou muito claro logo no início, de que ele era meio que um vendedor de feira. sim. Então aí você vai criando essas pequenas pontes, né, esses pequenos links que te ajudam a ir construindo a personagem, assim. E é igual você falou, a vo o estilo, né, tanto voz quanto a imagem da personagem, elas já vão te dando uma série de Uhum. indicativos de pra onde ela vai. E o André tem, né, uma excelência muito grande no trabalho que ele faz. Eh, Quem nos acompanhou na técnica foi o Rubens, Rubens Charlac, o Rubens é um desses caras que, quando eu comecei a trabalhar com localização como dublador, eh, ele estava lá, já estava lá, ele fazia parte desse estúdio que foi o segundo, acho que foi o segundo estúdio que eu trabalhei com game. Então ele tem uma trajetória muito longa, ele inclusive tem curso e tal. Eh, Ele tem uma trajetória muito longa, e então foi muito legal, porque, mais uma vez, é isso que eu tô te falando, e ainda tinha representantes do cliente nos acompanhando. Uhum. Então uma galera que tinha contato com a obra, e e e a obra toda, né, a sequência toda de jogos, não só especificamente com o 4 ou com o 4 Remake. Então, era muita gente pra dar suporte pra gente encontrar os lugares, porque o mercador dava, entre aspas, uma liberdade que, se a gente não tomasse cuidado, ia virar várzea. Ele Verdade. podia ficar muito over e ir pra um lugar que extrapolava demais, mas não. Com esse cuidado desse tanto de gente ali envolvida com o trabalho, e mais uma vez, né, o mérito do trabalho do André, de conduzir isso, eh, foi bem fácil não deixar a coisa extrapolar, porque era muito nítido quando extrapolava, óbvio. Teve horas Uhum. que a coisa foi para um lugar, assim, que a gente rolava de rir, mas a gente parava e: "Opa, opa, opa, foi demais, vamos voltar um pouquinho". Mas foi uma experiência para mim, assim, muito louca, porque, eu conheço a franquia desde o início, não joguei todos, mas, eh conheço, né, assim, mais ou menos, de jogar, de assistir os outros jogando, porque, igual eu te falei, né, eu não tinha muita condição de ficar tendo jogos, de poder parar. Eu comecei a trabalhar muito novo, eu não tinha tempo livre, porque já desde muito novo eu trabalhava e estudava, então eu estava o tempo todo ocupado, né. Uhum. Mas sempre que eu tinha oportunidade, eu estava jogando, porque eu gostava muito. Durante muito tempo, Diablo foi a minha, Diablo e Jogão também. StarCraft. É, sim. O Diablo e StarCraft são 2 jogos que me acompanham desde sempre, assim. Então isso, conhecer essas dinâmicas do jogo ajudavam muito. Agora, caraca, quando eu cheguei, eu tenho algumas personagens que eu fiz que realmente, pra mim, como pessoa e consumidor de jogo, sobretudo, caraca, foi alguns também na dublagem, mas que quando, eh,
você recebe a notícia que você vai fazer, você fala: "Opa, espera aí", e que te gera um nível de emoção muito grande. Sei. O Mercador foi um deles nesse sentido, porque eu sabia que ali tinha um personagem que estava ganhando um pouco mais de vida, que era desafiador Sim. em diversos sentidos, porque antes de tudo, ele tinha que ter esse leve tom de diversão. Eu não vou nem chamar de humor, de ser divertido, de ser Sim. carismático, melhor dizendo. Eh, e tinha que encontrar esses tons, assim. Então, quando a gente tem um personagem com muita nuance, que você tem que ficar identificando muita coisa, o trabalho é sempre muito gratificante, assim. Porque tem alguns personagens que eles são mais retos, não tem muita curva, não tem muito pra Aham. onde ele ir. Agora tem uns não, que são meio emblemáticos, assim. E o Mercador, caraca, mora no meu coração, assim, absurdamente muito. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer você aí por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo comigo. Hoje eu consegui fazer esse episódio, tá foda, a garganta tava meio ruim hoje, mas eu consegui Sim. fazer. E eu quero agradecer você mais uma vez, cara. Espero que pra ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi pra mim. E eu vou deixar agora o microfone aberto pra você fazer sua divulgação, onde a galera pode te encontrar, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu. Maravilha. Pô, Pedro, eu que agradeço sempre aí, porque sempre que a gente, né, vê uma galera que dá esse espaço e se interessa pelo trabalho, é muito bom, assim, e isso é muito legal. Eu não sou uma pessoa muito consumidora de redes, mas quem quiser me encontrar, ou é Marco Nepo, né, o início do meu sobrenome, ou o inverso, Nepo Marco. No Twitter, Nepo Marco, no Instagram, Marco Nepo. Eu não sou muito de postar os meus trabalhos, mas de vez em quando eu coloco uma coisinha ou outra. Eu deixo aí para todo mundo esse recado também de que, para quem não conhece, para quem não está inteirado, e para quem está também, que mantenha e esteja sempre colando nas redes para ver, que é esse trabalho do Dublagem Viva. Eu acho que nesse momento ele é muito importante em muitos sentidos. A gente está aí numa batalha muito longa para isso. Para algumas pessoas pode parecer, eles só estão querendo defender. E qual seria o problema de defender o nosso lado nessa história? Mas eu acho que são várias questões que estão envolvidas nessa história. A gente vive não só a defesa do trabalho de uma série de pessoas, mas da qualidade do que a gente consome, do respeito não só com os profissionais, mas de quem consome o trabalho dos profissionais. Não pensem que o trabalho vai ficar melhor porque uma máquina está fazendo, e nem mesmo mais barato, muito pelo contrário. As coisas continuarão da mesma forma, a gente só vai estar empobrecendo o trabalho artístico, e a gente só vai estar tornando as coisas mais pasteurizadas e mais homogêneas. E essa diversidade na nossa vida é uma coisa muito importante. Então, nas redes sociais, sigam a galera da Dublagem Viva. Mais do que me seguirem, sigam a Dublagem Viva, deem apoio. A gente está aí nessas lutas aí agora ainda com o PL 2338 e com uma série de outros projetos de lei que estão tramitando na Câmara. E é muito importante o apoio de quem gosta, então fiquem de olho aí. Para quem está em São Paulo, final de semana que vem, Perifacon, colhem no evento, porque é um evento fabuloso de cultura geek, de cultura nerd, de cultura de uma forma geral. Vai ser na Fábrica de Cultura de Diadema. Também procurem nas redes aí a galera do Perifacon. Consumam jogos nacionais, eu acho isso uma coisa fabulosa. Tem muitos jogos incríveis aparecendo. E é isso, cara. Eu agradecer mesmo aí pela oportunidade de estar aqui contigo, de bater esse papo. E vida longa ao Spidercast. E é isso. Agradeço demais a oportunidade. Tamo junto demais aí, galera. Sigam a gente aí nas plataformas de áudio que vocês estiverem escutando. Me sigam nas redes sociais para vocês saberem mais novidades do Spidercast.
E a gente se vê na próxima edição. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.